estou com a conjugação de verbo no presente simples, no simple present. E aqui eu fiz afirmativa, negativa, a forma contraída ou a forma abreviada, como queiram, e a forma interrogativa. Vamos por partes. A forma afirmativa, como eu disse, ela é composta pelo sujeito, que pode ser nome de pessoas, ou, no caso do it, relacionado a animais e objetos. E a gente tem aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you, they, que são os pronomes. E o verbo principal com um pequeno detalhe. Ele tem aqui, ó, uma coisa que diferencia. Na terceira pessoa, um Szinho, ó. Todos eles têm, da terceira pessoa, esse S, tá? Verbo comum. Tem umas regras, que depois eu vou passar num outro momento, que fala sobre as regras do uso do S na terceira pessoa do presente simples. Aí aqui a gente tem I begin, you begin, he begins, she begins, it begins. Aí volta ao normal depois. We begin, you begin, they begin. Eu gosto de música, gente, mas para conversar com música não dá, não. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Ah, tá. Então, eu quis sublinhar, quis destacar o S aqui e não sabia como fazer. Agora já sei. Ó, então, na afirmativa, a gente tem os pronomes, que fazem, às vezes, de sujeito, nesse caso aqui, de conjugação de verbo, né? E a gente tem o verbo mesmo, principal. A forma afirmativa, ela só é composta do sujeito e do verbo principal, com o detalhe para terceira pessoa, que são esses três aqui, ó, he, she, it, eles são diferentes. Aí o verbo vai ter esse é o begin, que é começar. Ele é um verbo comumzinho, ele é mais simplesinho que tem. E na terceira pessoa, ele só vai acrescentar o S. O restante vai ficar igual. Begin, ó, I begin, you begin. Aí lá embaixo, we begin, you begin, they begin. Como a gente tem a forma negativa, como eu disse anteriormente, ela é composta pelo sujeito da frase mais o verbo auxiliar do. No nosso caso, a gente tem do e tem o does, que é a terceira pessoa. A terceira pessoa sempre vai no auxiliar também. Na verdade, o auxiliar ele funciona como um empregado da frase. Ele vai levar tudo, ele é o carroceiro. Ele vai levar negativa, ele vai levar terceira pessoa, ele vai levar passado. Como aqui a gente não está falando de passado, está falando de presente, o que ele vai levar aqui é interrogativa, que é ele que vai inverter, a negativa, que é ele que vai carregar o not, que é o nosso advérbio de negação, e ele que vai levar a terceira pessoa, né? No caso do verbo do, ele é um verbo terminado em o, como vocês podem ver, né? De, o, do, e ele segue a regra dos verbos terminados em o. Todo verbo terminado em o, ele é acrescido de ES. A criançada lá já começou a requisitar. Enfim, onde eu parei? Parei aqui, né? As transformações que o verbo auxiliar carrega: negativa, terceira pessoa e interrogativa.
Então, aqui a gente tem a forma negativa. I do not begin. Como eu disse antes, vem primeiro o sujeito, depois vem do not, depois vem o verbo. Quer dizer, então, que o do e o not vão ficar entre o sujeito e o verbo principal, certo? Estão ligados na... Estão lá no canal de desenho. Isso vai me desconcentrar muito. Enfim. Aqui a gente tem do not, I do not, you do not, he does not, she does not, it does not. Tá, por aí vai. O restante é igual. O verbo principal, olha o que aconteceu com ele. Vocês estão vendo que aqui na terceira pessoa ele não tem S, ó. Ele tá com begin. Por quê? Porque o presente, no presente, na afirmativa, só vai o S lá no he, she, it, ele não vai auxiliar. Quando a gente faz o uso do verbo auxiliar do, a gente coloca o S, né, no auxiliar. Como que acontece isso? É o que eu falei. O verbo, eles têm regras. O verbo terminado em O, em vez de S, a gente põe ES. Aí depois, a gente põe o not. E o verbo principal, ele volta para o infinitivo. Tal como a gente já sabe desde o vídeo anterior. Ah, eu não sei fazer, não sei desfazer esse negócio agora. Vai ficar verdinho assim, bonitinho. Aí, a forma abreviada do not. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu escrevi em amarelo e vermelho. Para quem não sabe, se você misturar amarelo com vermelho, que cor que dá? Ah, laranja, professora. Pois é. Por isso que eu coloquei a forma abreviada de laranja aqui, ó. Porque misturou o do e o not, ficou don't. Misturou o does e o not, ficou doesn't. Tá? Um é don't e o outro é doesn't. Beleza? Aí o verbo principal também fica no infinitivo. Sem mudar, sem colocar S, sem colocar nada ali. Fechou? A forma interrogativa está ali no meio. Ela é feita pela inversão. Sujeito, verbo. Vocês não estão me vendo, mas eu estou gesticulando que nem uma italiana velha aqui. Ela é feita pela inversão. Sujeito, verbo. Como aqui na afirmativa a gente começou com o sujeito e depois a gente fez o verbo, né? Primeiro sujeito, depois verbo. Dora Aventureira. Primeiro sujeito, depois verbo. Repita comigo. Não, sem zoeira, vamos lá. Na interrogativa, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer verbo primeiro e sujeito depois. Tá, só que a gente tem que usar esse bonito aqui, né? O do. Só o do, gente. Not não vai na interrogativa, ele só vai na negativa, tá? Então, a gente vai usar o do. Aponta para a tela do computador como se alguém estivesse te vendo. Enfim. Eis aqui a forma interrogativa. A gente usa verbo auxiliar primeiro, porque a gente faz inversão sujeito-verbo. E qual verbo que a gente vai usar? Tcharam! Auxiliar, do e does. Então, a gente vai começar a frase com ele, do e does. O does aqui, ele tá diferentinho, ó. É terceira pessoa. He, she, it. Sempre coloca ES em verbos terminados com o, tá? E o verbo principal, lá, bonito, faceiro, intacto, no infinitivo, ou seja, na sua forma original, tá? Interrogativa sempre tem um ponto de interrogação. Tem professor que é coisado com esse negócio de ponto de interrogação. Eu não sou assim, não. Se a estrutura da sua frase estiver certa, eu vou considerar que isto é interrogativa. Não quer dizer que você não vai colocar o ponto de interrogação na sua frase, certo? Entendeu? Tá ligado? Tá de boa? Isso aqui
é a interrogativa do verbo begin, primeiro auxiliar, depois sujeito, por último, o verbo principal da frase, seguido do ponto de interrogação. Aí aqui, para quem não viu, eu fiz coloridinho, aqui embaixo tá a legenda, para vocês entenderem o que tá de que cor aí. Não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, escuta de novo, veja de novo, tá? Pra gente poder fazer a tarefa depois certinho, beleza? Então, até mais.